Olá, aluno! Sou a professora Juliana Ramos e eu trago a você agora a discussão a respeito da resolução de uma questão. Essa questão que nós iremos abordar durante este vídeo é uma questão que pode aparecer em um concurso público, uma questão que pode aparecer no ENAD e também em diversos outros processos seletivos pelos quais você pode passar ao longo da sua carreira profissional. Quando nós estamos tratando de atividades de avaliação, quando nós estamos nos pautando aí em questões que fazem parte de processos avaliativos, é muito importante que nós tenhamos cautela na resolução das questões. Nesse sentido, o primeiro passo a ser realizado para a resolução de uma questão é a leitura. Uma leitura concentrada, onde você possa identificar o assunto que será abordado nesta questão e, principalmente, o que a questão lhe pede. Para o nosso exemplo, começamos então com a leitura do enunciado da questão que será abordada. Temos então, entre os conceitos-chave da ciência geográfica, figura o de região, que, marcado por diferentes acepções conforme a época ou a corrente do pensamento geográfico, frequentemente ocupa lugar central nos debates acadêmicos. Acerca desse conceito, assinale a opção correta. A partir, então, da leitura do enunciado da questão, você consegue identificar que ela irá tratar de uma das categorias de análise da geografia, neste caso, a região, e que, além de abordar o conceito de região, que é tão importante para a ciência geográfica, a questão pede que você selecione a opção que define corretamente o conceito de região. Dessa forma, vamos então realizar a leitura de cada uma das opções e, a partir da leitura de cada uma dessas opções, identificar qual é a opção correta e, por consequência, as demais alternativas incorretas. Na alternativa A, então, nós temos, conceitualmente, região natural, neste século XXI, ainda constitui, do ponto de vista espacial, referência-chave para explicar diferenças no processo de desenvolvimento socioeconômico. Perceba que a questão, ela destaca o conceito de região natural, que é um conceito tratado quando nós falamos em região na geografia. Entretanto, a alternativa coloca que este conceito de região natural, ele está relacionado à análise e principalmente relacionado à explicação das diferenças que ocorrem no processo de desenvolvimento socioeconômico. Dessa forma, a alternativa está incorreta, visto que o conceito de região natural ele está relacionado à associação de áreas semelhantes, levando em consideração, como o próprio nome já diz, as características naturais. A alternativa A já está incorreta. Alternativa B. Nos anos 50 do século passado, prevalecia a ideia de que região corresponde à área de ocorrência de uma mesma paisagem cultural, caracterizada, portanto, como região-paisagem ou landscape. Essa alternativa, ela também está incorreta, visto que ela associa diretamente o conceito de região apenas à paisagem cultural. Nós podemos sim analisar a paisagem cultural e aí inclusive, elencar a paisagem cultural como um critério no processo de regionalização. Entretanto, não é o único, né? Nós não temos apenas aí a região sendo correspondente a essa análise da paisagem cultural. Então, a alternativa B também incorreta.
Alternativa C. Conceitualmente, o termo região tem sido empregado para designar uma classe de área que apresenta grande uniformidade interna e grande diferença em relação ao seu entorno. Perceba que esta opção, ela já demonstra estar correta. Ela já traz uma definição do conceito de região que está correto, visto que considera a semelhança das áreas e principalmente a diferença com as áreas de entorno. Entretanto, como nós ainda temos duas alternativas, nós precisamos realizar a leitura das mesmas para aí sim confirmarmos se a C, que já aparentemente está correta, se ela é de fato correta. Na opção D, nos traz: após a década de 80 do século XX, no âmbito da geografia cultural, região passou a ser entendida como organização do processo social, vinculada ao modo de produção capitalista. Nesse caso, assim como nós vimos lá na alternativa B, nós temos uma definição de região que pode ser aplicada. Entretanto, novamente, nós temos a restrição do significado deste conceito a apenas um aspecto dentro da geografia, que nesse caso está vinculado aí à questão da produção capitalista e principalmente da geografia cultural. Então, nós podemos novamente utilizar a geografia cultural como um critério na regionalização, entretanto, não é o único que nós podemos tratar. Então, a alternativa D, ela também está incorreta. E, para finalizar as alternativas apresentadas, nós temos a alternativa E, onde aparece: conceitualmente, do ponto de vista da geografia crítica, a região assumiu o caráter de conjunto específico de relações culturais, no qual a apropriação simbólica do espaço geográfico é determinada pelo grupo social. Novamente, nós temos dois aspectos sendo retratados, neste caso, a questão do aspecto cultural e também do aspecto social, e estes aspectos aparecendo como únicos que podem ser vinculados ao conceito de região. Dessa forma, como nós já havíamos previsto durante a leitura das alternativas, podemos afirmar então que a opção que melhor define o conceito de região seria a opção retratada na alternativa C, onde nós temos então, conceitualmente, o termo região tem sido empregado para designar uma classe de área que apresenta grande uniformidade interna e grande diferença em relação ao seu entorno. Percebam que a delimitação que aparece para o conceito de região na opção C é a delimitação que normalmente nós utilizamos para definir o que seria o conceito de região. Pois a região é justamente o processo onde nós temos um agrupamento, aliás, de áreas que são semelhantes, e essas áreas semelhantes, elas são diferentes das áreas de entorno. Então, por isso que a alternativa C ela está correta. Lembrando que também é importante destacar que quando nós falamos do conceito de região e de identificar um aspecto que será analisado a fim de formar uma área, de dar início a uma região, é muito importante compreender que, juntamente ao conceito de região, nós teremos o processo de regionalização. Ou seja, eu posso identificar áreas semelhantes e áreas distintas, porém, para isso, o meu passo inicial deve ser aí elencar qual será o fator de análise.
Então, à medida que eu escolho qual será o aspecto analisado, eu consigo, então, realizar um processo de regionalização e, a partir dessa regionalização, nós conseguimos, então, estabelecer a criação de diferentes regiões, certo? Então, novamente confirmando, para a questão que venha sendo tratada durante a nossa discussão, a alternativa C aparece como correta, pois ela define melhor o conceito de região, considerando a questão da similaridade dos espaços e também da diferença de espaços do entorno. Espero que essa forma de solucionar a questão possa te ajudar em futuros processos avaliativos e que você não se esqueça sempre que o primeiro passo se dá a partir do momento que você realiza uma leitura concentrada, a fim de identificar qual será o assunto abordado e o que a questão espera de você. É isso, eu me despeço com um forte abraço e que nós tenhamos aí a oportunidade de nos encontrar em uma próxima. Até mais!